Boa noite, sou o Diácono Alberto. Hoje estaremos aprendendo um pouco mais sobre as cartas do apóstolo Paulo e especificamente a carta que ele escreveu aos cristãos romanos, né? E o apóstolo Paulo, nessa carta que ele escreve aos cristãos que estavam em Roma, a sua leitura, nessa leitura ele nos ensina, né, em que acreditar, em que devemos acreditar, né? E ele divide essa carta em dois momentos, tá? Em que devemos acreditar, em que acreditar e como nós devemos nos comportar. Essa é a divisão, né, para esta carta aos Romanos, porque em acreditar, né, em que acreditar, ele nos ensina sobre a pecaminosidade do homem, o perdão dos pecados por intermédio de Cristo, a liberdade ou libertação dos grilhões do pecado, o passado, o presente e também o futuro de Israel. E o apóstolo Paulo, queridos, ele estabeleceu os fundamentos da fé cristã de forma muito clara. Todos somos pecadores. Jesus, ele morreu para que nossos pecados fossem perdoados. E que a fé em Cristo, ela nos torna justos perante Deus e nos proporciona uma vida e um novo relacionamento com o Criador. Nós receberemos uma imensa ajuda em nossa fé quando não nos afastarmos dos fundamentos dela. Qual é o fundamento da fé? Crer que Jesus Cristo é Senhor. E, queridos irmãos, se nós estudarmos cuidadosamente o que estamos fazendo nessa escola bíblica online, Semeando Vidas, se nós estudarmos a carta aos Romanos de maneira cuidadosa, nunca teremos dúvidas sobre em quem devemos acreditar, né? E o apóstolo Paulo também, ele nos fala de como nós, cristãos, devemos nos comportar. Ele fala sobre a nossa responsabilidade pessoal e também fala sobre as observações pessoais, porque o apóstolo Paulo, ele deu diretrizes práticas e claras aos cristãos que estavam em Roma, amados. Ele fala com aqueles irmãos que o cristianismo, ele não é uma teologia abstrata. Não está desligada ou desconectada da vida. Mas tem implicações práticas que influem no nosso comportamento cotidiano, irmãos. A fé em Cristo, ela influencia no nosso comportamento, né? E não basta conhecer apenas o Evangelho. Nós devemos deixar que ele, o próprio Evangelho, ele transforme a nossa vida. E que Deus, o próprio, interfira em todos os aspectos dela, ou seja, de nossa vida. E o apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, né, ele nos ensina sobre pecado. Ele fala sobre o pecado, ele explica sobre o pecado. O que é pecar? Pecar significa recusar-se a fazer a vontade de Deus e deixar de praticar tudo o que Ele deseja que façamos. Porque desde a rebelião de Adão contra Deus, a nossa natureza, queridos, ela se tornou desobediente. E o pecado ele nos afasta de Deus, nos leva a viver como nós queremos, né? Ou seja, não como Deus quer, mas sim fazendo a nossa própria vontade. Mas como Deus,
é moralmente perfeito, justo e reto, ele tem todo o direito de condenar o pecado, principalmente o nosso, né? Porque não é tem pecadinho, pecado, pecadão, não, é pecado, irmão. Pecado é pecado. E qual a importância de conhecermos sobre pecado? A importância, porque todos pecaram, seja por se rebelarem contra Deus ou por também ignorarmos a vontade dele. Não importa qual seja a nossa formação cultural e até religiosa, nosso passado e nossas tentativas de viver uma vida correta, não podemos por nós mesmos alcançar a salvação ou remover nossos pecados, querido. Porque somente Cristo pode nos salvar. Só Cristo pode nos salvar. E o apóstolo Paulo também nos ensina o que é salvação. E ele explica o que é a salvação, amados. A salvação diz que nossos pecados, eles indicam a necessidade de sermos perdoados e purificados. Embora não sejamos dignos, né, nem merecedores, em sua bondade, Deus nos estende seu grande amor e também o seu perdão. Deus, ele nos ensina o caminho da salvação, porque a morte de Cristo, de Jesus, ele pagou todo o preço, ele pagou a pena, né, por nossos pecados. Mas qual a importância da salvação? Qual seria a importância? Amados, é muito bom saber que Deus nos salva do pecado. Mas ele nos salva do pecado para estabelecermos um novo e maravilhoso relacionamento com ele. É isso que o apóstolo Paulo explica para os cristãos romanos. E nós devemos crer que Jesus morreu por nós e que Deus perdoou todos os nossos pecados, né? É isso que o apóstolo Paulo ensina para que nós tenhamos o quê? Sabemos o que é pecado, sabemos o que é salvação, para termos o quê? O crescimento, irmãos, crescimento. E para atingirmos esse crescimento, o apóstolo Paulo também explica para que devemos crescer. Porque é pelo poder de Deus, querido. Pelo poder de Deus, os cristãos, eles são santificados, tornam-se santos. Isso significa, amados, que somos separados do pecado, capacitados a obedecer e a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Quando aprofundamos nosso relacionamento com Cristo, o Espírito Santo, ele nos liberta das exigências da lei e do medo do juízo final. Quem não tem medo do juízo final? Quem não tem medo de morrer e ir para o inferno? Mas pelo poder de Deus e pela santificação que há no nome de Jesus, o Espírito Santo, ele nos liberta desse medo do juízo. E por que é importante para um crente crescer? Qual a importância do crente ele crescer? Né? Por ficarmos livres do poder do pecado e das exigências da lei e do medo do castigo de Deus, nós podemos, queridos, crescer em nosso relacionamento com Cristo. Ao confiarmos no Espírito Santo e permitirmos que Ele nos ajude, só assim é que nós vamos conseguir fazer o quê? Vencer o mundo. Porque o mundo hoje é o quê? Pecado e tentação. E quando nosso crescimento espiritual, nós conseguimos crescer na presença do Senhor,
né, e confiamos que o Espírito Santo, ele vai nos ajudar, então nós vamos subjugar todo o pecado e a tentação. E o que o apóstolo Paulo, ele quer nos instruir no capítulo 3. Hoje nós vamos estudar basicamente o capítulo de número 3 da carta aos Romanos. Vamos aprender, porque, como eu falei, se nós conhecermos essa carta, né, de maneira esclarecedora, de forma, né, vamos dizer assim, quando nós estudarmos essa carta cuidadosamente, nós nunca mais teremos dúvidas, né, em que acreditar, não seremos mais levados por ventos de doutrina, porque nesse capítulo 3, queridos, o apóstolo Paulo, ele fala dos privilégios dos judeus, fala da justiça de Deus, fala que todos os homens, eles estão debaixo do pecado, mas ele também fala do perdão dos pecados por intermédio de Cristo e a justificação pela fé que devemos ter em Jesus Cristo. E o capítulo 3 começa assim, versículo 1, qual é, logo, a vantagem do judeu? Isso é uma pergunta. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Isso é o apóstolo Paulo fazendo perguntas. Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Olha o que o apóstolo Paulo está falando sobre os judeus. Por quê? Se alguns foram incrédulos e sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Tudo pergunta. De maneira nenhuma. Ele pergunta e ele mesmo responde, né? No versículo 4, ele responde essa pergunta dele mesmo. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa justiça, por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? E ele abre um parênteses e diz, falo como homem. E ele responde, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa? E ele fala que todo homem, né, todos os homens, eles estão debaixo do pecado. No versículo 9 ele começa dizendo, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés
são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos, a destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Ele está falando sobre os romanos, tá? O povo romano. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Versículo 19 do capítulo 3. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ele aqui está dizendo sobre a justificação pela fé em Cristo. E que o perdão dos pecados, ele só vem por intermédio de Cristo. Isso que ele tá frisando para os cristãos romanos, nesse capítulo, nesse versículo de número 21, do capítulo 3. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Agora ele já começa a incluir também não só mais os judeus, mas os gregos e os gentios, né? Porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus, querido, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. E o versículo de número 26, ele vai dizer que, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância e é excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E porventura, Deus somente dos judeus? Não. Ele também não é dos gentios? Também dos gentios certamente é. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então, vamos entender um pouquinho o que o apóstolo Paulo ele queria explicar para esses irmãos romanos, né? No capítulo 3, no versículo de número 1, o apóstolo Paulo, queridos, ele afirmou que todos são culpados perante Deus. O apóstolo, ele desmascarou as desculpas usuais das pessoas que se recusam a admitir que são pecadores, né? Elas dizem: não existe Deus, ou obedeço à minha consciência. Não sou tão mal como as outras pessoas. Sou membro da igreja, né? Ou sou uma pessoa religiosa. Mas cabe lembrar, querido, o apóstolo Paulo aqui está advertindo, mas cabe lembrar que ninguém ficará isento do juízo de Deus contra o pecado. Todos devem aceitar
o fato de que são pecadores condenáveis diante de Deus e precisamos receber a maravilhosa dádiva da salvação que Ele próprio preparou, né? Que é um quadro deprimente. O apóstolo Paulo nos apresentou a todos nós, gentios, filantropos e pessoas religiosas, somos condenados por nossos atos. A lei que Deus nos deu para mostrar, né, como nós devemos viver, ela confronta as más obras, querido, né? Publicamente, não roubarás. Aí tu vai e rouba. Aí tu vai preso. Aí tu vai julgado. Então, né? A lei ela vai te confrontar com relação a isso, as suas mais obras, né? As suas obras ruins, né? E será que existe alguma esperança para nós? Sim, disse o apóstolo Paulo. É verdade que a lei, ela nos condena, mas ela não é a base de nossa esperança, né? Deus sim. Ele, em sua imensa justiça e o seu maravilhoso amor, ele oferece-nos uma vida eterna. Nós receberemos a salvação não pela observância da lei, né? Mas sim pela fé em Jesus Cristo. Não podemos conquistar a salvação, né? Mas sim, nós devemos aceitá-la como uma dádiva, né? Como algo maravilhoso da parte do nosso Pai amoroso, né? E celestial. Não o nosso Pai terreno, mas o nosso Pai celestial e amoroso. É uma dádiva que vem deles, a nossa salvação, né? Porque, queridos, os judeus, eles tinham muitas vantagens, né? Ele era o povo escolhido, né? Eles tinham a lei, a revelação das vontades de Deus. Ela lhes fora confiada, querido. O que Deus queria, pretendia, ele tinha falado para o povo, né? Para o povo judeu. Isso você pode ver lá claramente em Êxodo capítulo 19, versículo 20, Deuteronômio 4, versículo 8, né? Tudo que a revelação da vontade de Deus era ali colocada para o povo judeu, né? E também eles tinham os benefícios da aliança com Deus, né? Porque Israel, ele foi o povo através do qual o Messias, né, veio à terra, querido. Descendente de Davi, veio através do povo judeu. Mas esses privilégios, eles não os faziam melhores do que os outros povos. Na verdade, queridos, por causa desses benefícios, os judeus eram ainda mais responsáveis por viver de acordo com os mandamentos de Deus, né? O judeu, ele tinha que se esforçar mais, tinha que seguir mais a determinação do Senhor, né? Por ser o povo escolhido, o povo de Deus. E algumas pessoas, elas acreditam que não precisam preocupar-se com o pecado. Por quê? Né? Perdoar é uma função de Deus. Ele é tão bondoso, né? Tão bondoso que não nos julgará. Credo engano, querido. O pecado, ele não é tão ruim assim, não. Pois nos ensina lições valiosas, né? Precisamos estar em contato com a cultura, né, que nos rodeia hoje aí do mundão. Precisamos estar em contato. É muito fácil considerar a graça de Deus como certa, mas Ele
não pode negligenciar o pecado. Não importa quantas desculpas nós vamos inventar. Os pecadores terão de dar conta a Deus por seus próprios pecados, queridos. Isso que o apóstolo Paulo ensina. Porque o apóstolo Paulo, no versículo 3, no capítulo 3, o versículo 10 e 12, ele se referiu ao Salmo 14. Ao Salmo 14, lá atrás, né? Versículo de 1 ao 3, ao dizer, não há um justo sequer. Paulo estava fazendo menção ao Salmo 14, né? Que os judeus conheciam bem. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Isso significa, queridos, que ninguém é inocente, não há inocente. Todas as pessoas, elas são muito valiosas aos olhos de Deus, porque Ele mesmo nos criou, né? Nos criou a sua imagem, semelhança, e porque o Senhor, nosso Deus, Ele nos ama. Mas ninguém é suficientemente bom diante desse nosso Deus. Embora sejamos valiosos, nós cedemos ao pecado. Mas Deus, por intermédio, né, do seu Filho Jesus Cristo, Ele redimiu-nos e oferece-nos uma oportunidade de perdão, né? Caso nós nos voltemos para Ele, mas agora com fé, né? E o apóstolo Paulo também, ele usou textos, né, do Ato dos Apóstolos, né? Usou Jeremias, usou Provérbios, né? Para mostrar que a humanidade, ela é pecadora e inaceitável perante a Deus. Algumas vezes, você já parou para analisar a si mesmo da seguinte maneira: bem, não sou tão mal assim, ou até que sou uma pessoa muito boa. Será que você se julga assim? Caso você esteja falando afirmativamente, né? Vamos ler novamente esse versículo de Romanos e veja, né? Veja se algum deles se aplica a você. Você já mentiu? Ofendeu os sentimentos de alguém com suas palavras? Ou talvez mesmo até com seu tom de voz? Às vezes a pessoa fala de uma maneira com a outra que parece até, irmão, que é briga, né? Então, se você foi áspero com alguém, você se ira com aqueles que discordam totalmente de suas palavras, em pensamentos, também você costuma amaldiçoar o seu irmão, né? Palavras e atos, né? Você, como todo mundo, queridos, e eu também, somos culpados perante Deus. Devemos lembrar de que somos, nos olhos do Senhor, pecadores perdidos. Isso que o apóstolo Paulo está tentando passar aqui para os cristãos romanos, né? Que somos pecadores perdidos. Não negue que é um pecador. Antes, devemos permitir que a nossa carência, ela nos conduza, né, a Cristo, querido. Isso que nós devemos fazer. Porque na última vez que alguém o acusou de uma falta, qual foi a nossa reação? Negar, justificar ou defender-se? Eu
eu geralmente, quando alguém vem, ô irmão, você fez isso? Pô, eu quero sempre me justificar, mas fiz por causa disso, daquilo outro, né? Porque eu sei, eu aprendi assim, né? Tento me corrigir, mas eu sempre quero me justificar. O pastor chega, ô irmão, pô, tu deixou ali a bica aberta. Ih, pastor, eu esqueci a bica aberta por causa disso, faltou água. Sempre, não, pastor, desculpa, eu vou lá, ou me perdoe. Mas não. Ah, não, é porque faltou água, eu abri a bica e esqueci lá de fechar. Quero sempre dar uma justificativa. Estou falando assim, uma maneira bem simples de nós entendermos, né, o que é querer se justificar em tudo. Porque no dia do juízo, né, o mundo inteiro ele ficará silencioso perante Deus, diz o apóstolo Paulo. O Todo-Poderoso, queridos, ele não vai aceitar desculpa, nem argumentos. Ele vai simplesmente acusar, né? E a nossa vida com Deus, né? Cristo, ele não desistiu de defender a nós, né? E ele faz para que nós admitamos que somos pecadores. Mas temos boas novas, querido, porque no capítulo 3, versículo 20 ao 31, ele vai dizer nesses versículos que nós vemos duas funções da lei de Deus. Duas funções da lei de Deus. A primeira é que ela nos mostra onde erramos. E por causa da lei, nós sabemos que somos pecadores, tá? Sem esperança, e que devemos buscar a Jesus Cristo para obtermos perdão e misericórdia, né? E o segundo, né, o código moral revelado na lei, ele pode servir para guiar nossos atos, a fim de mantermos em nossa vida os padrões morais de Deus, né? Não alcançamos a salvação apenas observando a lei. Ninguém, exceto Cristo, jamais guardou ou poderia obedecer perfeitamente a lei de Deus. Mas tornamo-nos agradáveis a Deus quando a nossa vida ela está de acordo com a vontade do próprio Pai, né? E aqui nos foi revelado, porque depois dessas terríveis notícias acerca da natureza pecadora e do castigo, né, de Deus, o apóstolo Paulo, querido, né, ele nos transmitiu notícias maravilhosas. Existe uma maneira de nós sermos inocentados. Sim, crendo em Jesus, pois Ele pode apagar os nossos pecados. Crer significa confiar plenamente que Cristo perdoará nossas iniquidades. E também Cristo, ele nos tornará justos diante de Deus e nos capacitará a viver de maneira como Ele ensinou, né? A solução de Deus, ela está disponível para todos nós, queridos. E a despeito de nossa origem, formação ou de nosso comportamento no passado, não, né? A solução, né, é viver de maneira como Deus nos ensinou. A solução, ela está disponível para nós crermos no Senhor Jesus. E alguns pecados, queridos, alguns pecados, eles até
parecem maiores que os outros. Porque as suas consequências, elas são mais graves. Por exemplo, matar nos parece pior do que odiar. A pessoa matou a outra. É pior do que ela odiar, às vezes, a pessoa até da sua própria família. O adultério, ele parece ser pior do que o orgulho? Mas não. Não. Não porque nós cometermos apenas pequenos pecados, nós vamos merecer uma vida eterna. Não. Todas as iniquidades nos tornam pecadores, querido, e nos afastam do santo que é Deus. Portanto, queridos, todos os pecados eles levam à morte, porque os nossos pecados, eles desqualificam o ser humano a viver com Deus, né? A despeito da gravidade, né? Não classificamos, né, os pecados como pequenos ou grandes. Todos eles nos separam de Deus, mas todos nós podemos ser perdoados, porque o apóstolo Paulo, ele explicou que Deus, por sua graça, ele pode nos declarar inocentes. Quando o juiz, né, em um tribunal, ele declara o réu inocente, queridos, todas as acusações, elas são retiradas de todos os registros, né? Foi inocentado, retira-se todos os registros, volta a estaca zero, e legalmente é como se a pessoa nunca tivesse sido acusada. Quando Deus, querido, ele perdoa nossos pecados, nossa vida ela fica completamente limpa. Da perspectiva de Deus, é como se nós nunca tivéssemos pecado. Porque Cristo, querido, ele libertou os pecadores da escravidão do pecado. Na época do Antigo Testamento, as dívidas de uma pessoa, elas podiam levá-la a ser vendida como escrava. Mas o parente próximo, ele podia redimi-la comprando a liberdade, né? A liberdade dela, da pessoa. Então o parente próximo ia lá, pagava e comprava a dívida daquela pessoa. E Cristo, ele fez o mesmo, né? O nosso Cristo, Jesus, ele comprou a nossa liberdade, e o preço que ele pagou foi muito alto, porque o preço pago foi a sua própria vida, queridos. E Cristo morreu em nosso lugar, para pagar nossos pecados. Deus, ele tem toda a razão de irar-se com os pecadores, porque estes se rebelaram contra ele e afastaram-se dele, né? Afastaram-se do seu poder divino de conceder a vida, queridos. Mas a morte de Cristo foi o sacrifício apropriado e designado pelo próprio Deus para que nossos pecados fossem todos perdoados. Por isso, Cristo colocou-se em nosso lugar, pagou o preço da morte por nossos pecados e satisfez completamente as exigências de Deus. O sacrifício de Jesus, querido, ele traz o perdão, a redenção e a liberdade de que nós, seres humanos, precisamos.
E é pela fé, querido, né? Pela fé que nós somos salvos por meio de Jesus. Porque Paulo ampliou esse tema, né, para obter mais informações sobre o conceito de salvação. Porque Deus nos salva para que a nossa fé seja baseada em um relacionamento com Ele, mas não em nosso desempenho em relação a Ele. Porque até aconteceram alguns mal-entendidos entre os judeus e os cristãos gentios em Roma, porque os preocupados cristãos judeus, eles perguntavam a Paulo: será que a fé seria contrária a tudo aquilo que o judaísmo prega? Eles não entenderam bem, né, aquilo que o apóstolo Paulo estava propondo sobre salvação. Mas a salvação, ela vem em crermos que Jesus um dia morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E estaremos continuando na próxima aula, né? Estaremos estudando capítulos e versículos 1 a 1, né? Para que nós possamos, como falei aqui no início desta aula, para que nós não tenhamos dúvidas, né, em que devemos acreditar. Se nós tivermos o conhecimento da palavra, nós nunca vamos ter dúvidas, né, em deixar de acreditar que só Jesus é Senhor e só Jesus que salva o homem, né, e que nós mesmo um dia estivemos perdidos no pecado, mas o próprio Jesus nos resgatou. E você tenha uma boa noite, tá? Que Deus te guarde, te proteja e te abençoe. Shalom.